Olá! Após nós termos desvendado o mistério daquela rogativa singular que fez com que a nossa irmã protestante deixasse de desencarnar no momento que estava marcado para restar mais alguns dias, mais alguns meses, na realidade, aqui na Terra, a equipe de Jerônimo, da qual o André Luiz faz parte, dá continuidade nos trabalhos que eles vieram fazer aqui na Terra, auxiliando algum dos companheiros lá de nosso lar ao desencarne. Né? E agora, no capítulo 18, que se intitula Desprendimento Difícil, nós vamos ter o caso de Cavalcante, que lá atrás, no começo da obra, já explicávamos, André Luiz explicava-nos de que ele era um católico e trabalhou bastante tempo no bem do próximo. Contudo, as suas ideias ainda da espiritualidade são um tanto quanto restrita e nós vamos ver aqui a dificuldade desse desprendimento, mesmo com o auxílio de Jerônimo e a equipe, por conta dessa dificuldade, desse receio de desencarnar, ok? Desprendimento difícil. André Luiz inicia assim. Agora tínhamos sob os olhos o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia, estendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. O enfermo perdia forças e, porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual o estranho vaso destinado à fermentação, continua ao seco trilhões de bacilhos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e o descendente semelhavam-se a pequenos túneis repletos das mais diversas coletividades microbianas. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento e de quando em quando abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Em todo o aparelho intestinal verificava-se gradual desaparecimento do tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos e o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde animáculos vorazes se valiam de progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu, como microscópicos salteadores em sanha festiva. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autômanos, acusavam desarmonia crescente. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante, que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico. O gigantesco poder da mente que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Nós sabemos que o ser espiritual que somos, nós detemos um grande poder da vontade, né? É pela vontade do espírito que nós fazemos as coisas acontecerem no âmbito da matéria. Nós somos os detentores do controle, inclusive do nosso próprio organismo físico. Mas ainda que não saibamos ainda perfeitamente como direcionar esta vontade, nós temos aqui nesse quadro
que o desejo de não desencarnar, de permanecer na vida, faz com que, embora o organismo bastante debilitado, ou na descrição de André Luiz, bastante já quase que sem funcionamento nenhum, faz com que permaneça ainda ele resistente ao desencarne. Decorrido mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que retinham as esferas grosseiras. Bonifácio, companheiro ali junto à equipe de que André Luiz trabalha, prestimoso e gentil, coadjuvava-nos o trabalho, informando-se de nossa resolução de modo vago, através dos canais intuitivos. O doente, pela manhãzinha, chamou o capelão a fim de ouvi-lo e, após breve confissão, ele está numa enfermaria de uma Santa Casa, possivelmente, né? Como nós vamos ver mais adiante, ok? E após breve confissão, que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio. Ele cheirava mal. O pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que aguardaria na morte, procurou reter o eclesiástico em contristadora conversação. Padre, dizia ele em voz súplica, eu sei que morro, sei que estou no fim. Entregue-se a Deus, meu amigo. Só Ele pode saber em definitivo o que surgirá. Quem sabe se ainda tem longos anos à sua frente? Tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas, mas o moribundo continuava ingênuo. Tenho medo, muito medo de morrer. Bem, obtemperou o religioso, não ocultando um gesto de enfado que passou desapercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida, você sempre foi um bom católico. Mas escute, padre. E a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer em outras condições. Segundo lhe confessei, eu fui abandonado pela minha esposa há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se não fui eu o culpado direto? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. Lembro-me de que às vezes chamava-me padre sem batina. Possivelmente, minha atitude impensada teria dado origem ao desvio das minhas companheiras. Esta questão é muito delicada, né? Às vezes as pessoas se dedicam fora do próprio lar, quando que, na realidade, a nossa maior missão é aquela dentro da nossa própria família, né? Nós não reencarnamos sem um planejamento no qual, neste planejamento, a nossa união consanguínea, principalmente, não só, mas é um foco principal das nossas observações aqui na Terra. A misericórdia divina nos coloca a caminho juntos para que nós possamos aprender a nos amarmos, aprendermos a nos reconciliar como Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Então, muitas vezes nós nos dedicamos aos outros, aqueles mais desconhecidos, e esquecemos aqueles com os quais nós temos um compromisso mais direto, né? Que parece ter sido aqui o caso desse nosso irmão Cavalcante, ok? Após fitar o clérigo demoradamente, implorou: Poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos perdi-a de vista. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado
em satisfazê-lo e repetia com impaciência: Descanse, descanse. Prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro de nossos desejos. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou: Obrigado, padre, obrigado. O religioso intentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou ainda: Acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Que ideia, Cavalcante, resmungou o interlocutor entediado. Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu agora o descontentamento. Sorriu humilde e calou-se. O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e indagou: Afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Tem sido gigante a reação, informou o clínico bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem curas, venho examinando a possibilidade da eutanásia. E a eutanásia é um dos crimes que acontecem na Terra. Às vezes, até as próprias famílias, achando que estão fazendo um benefício àquele que sofre os derradeiros momentos aqui na Terra, né? Dificultam o entendimento do espírito que se encontra naquela situação, que pelo próprio sofrimento refaz as suas tendências, ainda, vamos dizer, inferiores, as suas tendências negativas, para repensar as condições espirituais mais avançadas, mais adiantadas, né? Então, a eutanásia é um tipo de crime que faz com que muitas vezes se atrase o adiantamento do espírito ali moribundo. Parece-me caridade, redarguiu o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. O Esculápio abafou um sorriso franco e despediram-se. A cena chocava-me pelo desrespeito, diz André Luiz. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto do nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe os benefícios, dada a incipiência da minha singela colaboração. Mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando como se fora bem-amada criança. Quando o eclesiástico pisava mais longe, o meu assistente considerou: o pobre sacerdote aqui ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante e trabalhador do bem. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas e a atitude do capelão advertira-o do deplorável estado do seu corpo físico. Passou ele a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se-lhe o mal-estar. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa dentre das diversas que atendiam a casa. Experimentava funda sede de consolo, necessitava coragem que lhe viesse do exterior. Provavelmente encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo o melhor humor. Fez questão de escutá-lo alçando desinfetante enérgico ao nariz, ao infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcante chorou, queixou-se. Precisava viver mais alguns dias. Declarou-se humilhado. Não desejava partir sem reconciliação conjugal. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas, logo pudesse tomar o serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância, resgataria o débito até o derradeiro centavo. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse ela áspera,
Tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições que você. Como o doente insistisse nas solicitações, concluiu ríspida e secamente: Não tenho tempo. O agonizante deu curso ao pranto silencioso, recordou de alma oprimida por angustiosa saudade a infância e a juventude. Percorrera as estradas terrenas do coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus encerrado nos templos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelida a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo através de manifestações de culto externo. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão. As escolas religiosas, muitas vezes, presas a ritos, a rituais, e não dão o tempo devido à verdadeira prática da caridade. Não que isso seja um impeditivo, mas sempre se faz com que as pessoas, os seguidores dessas escolas, não tenham o ânimo e o incentivo à verdadeira prática da caridade. Porque ele amara o exercício do bem constante e fiel, ele era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado e imprestável. Perseverava a si mesmo, embora as condições elevadas em que se desenvolvera a fé, ignorava as lições de além-túmulo e receava a morte. Estimaria obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punham-lhe arrepios no espírito exausto. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Desejava algo melhor, de mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Essas ideias, não que não haja sofrimento após o desencarne aqui na Terra, há espíritos que, vamos dizer, se detêm, às vezes, na maldade ou na ignorância da prática do amor incondicional ao seu próximo, os sofrimentos há. Mas a ideia da eternidade nesses sofrimentos, faz com que muitos, vamos dizer, que ainda não detêm a sabedoria espiritual da benignidade de Deus nosso Pai, faz com que, no momento do desencarne, aconteça estas preocupações e estes temores. Suspirava ele por ingressar em coletividade diferente em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa a que se filiara, repelia-nos a ação. Não conseguia abrir a mente à ajuda que vem do alto. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono brando, de maneira a subtrair-lhe os temores em socorro indireto fora do corpo físico. Contudo, o moribundo lutou por manter-se vigilante. Temia dormir e não despertar mais. Pensava ansioso. Queria ver a esposa antes do fim. Dizia de si para consigo mesmo. Não era efetivamente provável. Não seria justo morrer tranquilo? Se ela surgisse aqui. Acariciava esta possibilidade. Penitenciar-se-ia dos erros passados e perder-lhe-ia perdão. Tamanha humildade assomava-lhe ao ser, naquela hora de grande abatimento, que não se magoaria em receber a visita junto do outro, com o qual a esposa sumiu da vida dele. Por que odiar, pensava Cavalcanti? Porventura não lhe ensinava a lição de Jesus que a fraternidade constitui sempre bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado? Ele,
que mantinha dobrada a indiferença para com as exigências afetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem despreocupado de qualquer responsabilidade que a recolhera talvez em desesperação. Se pugnara sempre pela prática da caridade, por que motivo ele, Cavalcante, faltara com a necessária demonstrações portas adentro do próprio lar? Em verdade, as sugestões sublimes de fé religiosa inflamaram o espírito de amor universal. É aquilo que falávamos há pouco, né? Muitas das vezes dedicamos-nos aos estranhos, nossos semelhantes também, mas deixamos da nossa principal função aqui na Terra, que é dentro da própria família. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ninguém poderia reprová-lo, mas se era esse o caminho escolhido, que razões o levaram a desposar pobre criatura incapaz de apreender-lhe a fome de luz? Porque fizera firmes promessas a um coração feminino, ciente de que ele não poderia atendê-las? A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. O sofrimento sempre nos alerta, e é este sofrimento, muitas vezes, na hora do desencarne, que faz com que todos nós revisitemos o nosso lado mais espiritual. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. E é isto que a eutanásia tiraria, essa transformação para a espiritualidade maior. Entretanto, o medo alojara-se dentro dela como sicário invisível. Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde nós tentávamos auxiliá-lo em vão. Jerônimo poderia aplicar-lhe recursos extremos, mas absteve-se. Inquirido por mim, diz André, acerca dos seus infinitos cuidados, Jerônimo explicou muito calmo: ninguém corte onde possa desatar. Essa frase é de importância muito grande. No livro Céu e Inferno, Kardec, na segunda parte do livro, no primeiro capítulo desta segunda parte, que se denomina o passamento ou a passagem, um esclarecimento enorme sobre como se dá o nosso momento de transformação da vida encarnada para a vida desencarnada, né? Dá ali as explicações de como se dá o desenlace do nosso perispírito, que é o corpo sutil do espírito, se dá esse desenlace para a nossa vida espiritual, né? E esclarece Kardec que os laços não devem serem rompidos, cortados, como aqui diz Jerônimo, né? Mas sim desenlaçados, tirados, né? Com cuidado, porque no caso principalmente que acontece com mortes violentas, acidentes, assassinato, mortes repentinas, né? O sofrimento para o espírito é muito grande, é muito significativo, né? Ninguém corte onde possa desatar, diz Jerônimo. A resposta calou-me fundo, diz André. Debalde, porém, procurou-se localizar. Debalde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente a trégua do sono preparatório reconfortador. Cavalcante reagia insistente, sentindo-nos a aproximação e interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a sua companheira antes de morrer. Desventurado irmão, comentou Bonifácio comovido, não sabe que a consorte desencarnou há mais de um ano num catre vítima de uma infecção luética, que vem a ser o mesmo que sífilis, essa infecção, que é uma doença sexualmente transmitível. Jerônimo não se Jerônimo não se moveu, mas eu lutei contra mim mesmo
para não disparar interrogações, à torta e à direita, em busca de pormenores. André Luiz sempre questionante, sempre curioso. Coibi-me, felizmente. A hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se houvera recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao companheiro, recomendando: Bonifácio, nosso amigo não pode suportar mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Teima em agarrar-se à carne apodrecida e pede comovedoramente a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se afrouxando os laços da encarnação no plexo solar. Mas ele reage com um espantoso poder. Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta até a noite, quando efetuaremos a liberação final. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por um instantes até aqui. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente de hora em diante, e com o espaço de algumas horas as percepções espirituais de Cavalcante se farão sentir. Verá desse modo a esposa antes do descanso que se aproxima e dormirá menos inquieto. Bonifácio pôs-se de pronto para cumprir a ordem e assegurou integral cooperação. E aqui, quando Bonifácio vai em busca da esposa desencarnada de Cavalcante, nós encerramos essa gravação, que já vai com um tempo excessivo, e no próximo vídeo nós veremos como vai se dar esse reencontro de Cavalcante ainda nos últimos instantes da sua vida terrena, com a esposa já desencarnada, e a liberação final do seu perispírito do corpo ainda ali totalmente debilitado. Obrigado por acompanhar esses nossos estudos. Fiquem com Deus e um beijo a todos.